Irmãos, cujo tema é confiança em Deus, a base da nossa esperança. E antes da gente entrar no texto, Provérbios 3:5, vai abrindo lá. Antes da gente entrar no texto, irmãos, o tema abordado domingo, tanto em questões da pregação, tanto em questão do tema desenvolvido com a igreja, ser passado para a igreja, a forma didática e prática de lidarmos com a vida até chegarmos a Deus. Entenda que Deus não fala com a carne, Deus não fala com a alma, Deus fala com o Espírito. E até Deus chegar ao seu Espírito para falar com você, tem que vencer a carne, tem que vencer a alma. Ou seja, tem que estar curado fisicamente, tem que estar curado na alma, e Deus fala no Espírito. Ou seja, para uma pessoa alcançar Deus, para Deus alcançar uma pessoa, há uma luta, uma batalha. E muitas vezes a dependência emocional, que nós temos atribuído isso desde a nossa infância. Eu não estou gostando muito do som também. Deixa eu ver esse microfone. Deixa eu ver aqui. Acho que esse está melhor. Opa. E desde... Está até melhor, não está, irmãos? E desde a nossa infância, nós, irmãos, não somos moldados perfeitamente. Nós somos seres imperfeitos. O que a Bíblia diz é que, a fim de que nós venhamos seguir as doutrinas do Senhor Jesus, para que possamos nos tornar a estatura de um varão perfeito, ou seja, tudo com base no entendimento, tudo com base no que a pessoa entende, tudo com base naquilo que a pessoa sabe, tudo com base naquilo que ela entendeu, tudo com base no entendimento. A Bíblia, ela é cheia de entendimento para nós, para nos dar entendimento, para que possamos termos a oportunidade de avançarmos. Só não avança aquele que não entende. É ou não é verdade? Só não avança aquele que não entende, ou se confunde, ou se isola, muitas vezes em um só ensinamento, muitas vezes em uma só coisa, e fica naquele mundinho fechado, naquela coisa, e vive numa angústia terrível. E a dependência emocional, cujo aprendi domingo, você também, ela é uma das primeiras coisas a serem vencidas na nossa vida, porque uma pessoa que ela é dependente de algo, no campo físico, pessoas, coisas, prazeres, quando ela se vê na dependência de algo, Deus não ocupa o lugar da pessoa que ela depende. Então você nunca vai ter condições de confiar em Deus. Olhe para mim, por favor. Nunca você terá confiança em Deus, ou condição de confiar em Deus, se você depende do neto, se você depende do filho, se você depende do marido, se você depende do prazer, se você depende de viajar, se você depende de ganhar dinheiro, se você depende do teu trabalho. Tudo que você depende impede de você confiar completamente em Deus. Ao contrário, como hoje o culto é de libertação, e eu gosto que Deus traz pessoas para que eu possa levar esse entendimento, para libertar as pessoas. Entenda bem, vamos cuidar de você. O diabo não fica batendo na sua porta. Quem bate na porta é Jesus.
O diabo não fica aqui, ó. Qual que é o segredo da Bíblia? Entender. Jesus desfez todas as obras do diabo. A exemplo do Senhor Jesus Cristo, o diabo não ficou aqui, ó. O diabo se ausenta, meu irmão. O diabo não está nem aí para você. A situação é que, dado a não confiança no Senhor, na questão complexa da vida, os problemas, as tempestades, as angústias, as aflições, a forma com que lidamos com todas essas situações, abrem portas para que Satanás não precise bater na porta. Ele entra. Eu vou te explicar. Quando a pessoa jejua, quando ela tem um objetivo, ela vence a própria carne. Qualquer objetivo que você estabelecer, dado a Deus a humanidade que você tem e a eternidade que existe em você, todo objetivo que você tiver, você neutraliza todos os opositores que possam existir: dores, fome, frio, calor, porque você tem um objetivo. Agora, quando a pessoa não tem um objetivo, meu irmão, um sol de 28 graus é motivo para a pessoa desistir. Para quem tem objetivo na vida, o sol pode estar batendo, rachando seus 60 na cuca. Ela não desiste. O Senhor Jesus se pôs a jejuar. E qual o propósito dele? Ser aprovado por Deus. Ver e ser aprovado por Deus. Passar a outro nível espiritual. Passar a outro nível de Deus. Jejuou 40 dias, teve fome? Jesus teve fome jejuando 40 dias? E quando completou os 40 dias? Aí, ele chegou no objetivo, ele teve fome, meus irmãos. Jesus Cristo teve fome quando ele completou os 40 dias. Na hora que ele está com fome, quem que apareceu, meus irmãos? O vagabundo. O chulezento, o oportunista, que vem sempre aqui, ó. Olha para mim, meus irmãos. Satanás anda assim. Você acha que Satanás anda de forma diferente? Satanás anda assim, ó. Viesse de onde? Jó. Vim de visitar a terra. Observaste o meu servo Jó? Ele bateu na porta de Jó? Ou ele observou Jó? Toda forma de carência, dependência, toda forma de falta de objetivo real, puro, objetivo real, puro, cristalino. Você luta pela sua família, o marido luta pela esposa, os pais lutam pelo filho, objetivos claros e visíveis. Você é um cristão, luta pela sua fé. Você luta pela sua fé. Eu luto pelo crescimento da igreja. Está errado. Você não tem que crescer a igreja. Você tem que crescer a sua fé. Você tem que crescer a sua fé. E quando você cresce em fé, você evangeliza um ou outro. Você semeia. Crescer a igreja é um outro papel. Que esse papel, segundo a Bíblia, é com Deus. Uma igreja madura na fé recebe visitantes fracos, pessoas fracas, eles recebem o impacto de pessoas firmes e querem andar com pessoas firmes, pessoas decididas, pessoas que têm opinião, decisão, pessoas que sabem quem são. Aí essas pessoas, eu conheci um povo, eu conheci um agente, eu conheci alguém, e esse alguém eu quero estar perto.
Então o crescimento é com Deus. É Deus quem acrescenta. Amém, Jesus? Qual que é o seu objetivo quanto igreja, quanto estar aqui? Orar, pastor, receber a minha renovação da fé, crescer, ter voz na comunidade. Quero participar, fazer parte do grupo. Quero participar, quero ajudar na igreja, contribuir, pastor. É para isso que eu estou aqui. É para isso que você está aqui. Agora, quando você vem como uma pessoa simples assistir, de visitar a terra, cuidado para não ver Jó, viu? Que tem gente que imita Satanás. E ela quer aqui, e como um verdadeiro oportunista levar vantagem das pessoas. Eu não estou mandando indireta, porque esses dias veio uma pessoa aí que não tem a graça de Deus sobre sua vida e levantou várias calúnias contra a minha vida. Eu não estou falando dessa pessoa, porque às vezes parece que dá a entender. E muitas vezes, até aproveitando esse assunto, meus irmãos, a Bíblia é muito clara com respeito à comunhão. A Bíblia diz, em 3 de João, não tem capítulo, é versículo. A Bíblia diz: se alguém vem ter com você, e não é respeitoso a sua fé, em outras palavras, não traz consigo as doutrinas da palavra de Deus, não o saudeis, nem tampouco recebais em casa. É por isso que Paulo entregou um homem a Satanás. É duro ouvir uma coisa dessa quando a gente não sabe quem nós somos em Cristo Jesus. É difícil ouvir uma palavra dessa quando nós não conhecemos e entendemos a palavra. Porque o ambiente é muito sério, porque é um lugar de pessoas sérias. A quantidade não significa nada. Eu estou na minha casa sozinho, a minha esposa deixa de ser um lar? Eu tenho que ter 10 filhos para ser uma família? A minha casa é lugar de respeito, é altar de Deus. A igreja é a mesma coisa, pode não estar todos os membros aqui. Em respeito, temos objetivos, a nossa fé, as nossas orações, e cada um de nós aqui, o nosso empenho naquilo que fazemos na casa de Deus. Porque todos nós nos empenhamos. Uns passam a ceia, outros servem a ceia. Uns preparam a mesa. Outros estão aqui, como intercessores, auxiliando dízimos e ofertas. Outros estão lá, recepcionando, atribuindo todos os problemas. Outros estão ali, e outros que estão agora também contribuindo, estão sentados. E contribuindo de qual forma? Aqui, todos nós estamos servindo a Deus, ouvindo a palavra. Ouvir a palavra é servir a Deus. Satanás, ele é doido para falar para as pessoas que você tem que ser pastor. Quando a pessoa se vê, eu não sou ninguém, ele é oportunista, lança o pensamento. Volta para cá. Então tem que tomar muito cuidado cujas pessoas você se aproxima. Não é todo mundo que pode ser seu amigo. Mas pastor, Jesus foi amigo de Judas. Não. Judas foi amigo dele. Judas esteve na sua seara. Judas escolheu fazer o errado. Jesus não tirou o joio permaneceu lá. O joio estava lá. Só que há diferença entre joio e trigo. Trigo dá fruto, joio não. Jesus disse, pelo fruto, se conhece a árvore. Atribuo esse entendimento pela carência emocional que as pessoas têm, de ter amigos, de ter membros na igreja. Pautamos desde o começo e atribuímos até os dias de hoje. Para ser membro da nossa comunidade tem que conspirar na mesma fé, estar no mesmo espírito, no mesmo propósito. Pastor, mas aí
Ali eu passei por umas 500 igrejas antes de chegar aqui. Por que eu tenho que estar nessa igreja exatamente para incitar alguma coisa a alguém? Encerro esse assunto aqui. Amém? Todo tipo de carência atribui problemas. Você acaba prejudicando o que não é para ser prejudicado por conta da sua carência. Um homem muito esperto, porém cheio do espírito maligno, vê uma jovem casada, porém com todos os problemas do seu novo casamento. Ele já matuto e maduro na fé, já no seu segundo ou terceiro casamento, ou sozinho, mas já um pouco mais velho, vê a pobre chorando no canto. Jovem bonita, casada de nova. Opa! Ele sabe o que falar ou não? Sabe ou não? Sabe o que falar. Porque para todo carente existe um esperto. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é impossível, meus irmãos, uma pessoa confiar em Deus se ela tem dependências emocionais de pessoas, de coisas. Porque se a pessoa não tiver aquilo, ela não confia em Deus. Se ela não tiver algo, se ela não tiver algo, ela não tem condição de confiar. Então, os irmãos que trabalharam, as irmãs que trabalharam no Ministério Infantil, cujo tema foi extremamente importante, parabéns, milhões de vezes, continuem desta mesma forma. Glórias a Deus pela vida de vocês, né? Depois eu vou chamar a Thalita aqui, as crianças, nós vamos orar e agradecer a Deus, porque também abre-nos a visão para melhorarmos as nossas mensagens e a pregação. A pessoa que se vê, eu não posso viver sem minha cervejinha final de semana, eu não posso viver sem isso, eu não posso viver, não, isso tem que ter, isso tem que ter. Entenda, cristão não tem dependência, não, ainda que me falte, eu terei o Senhor, eu tenho o Senhor. Amém? Porque desde criança você foi ensinado a depender de alguém, a depender das coisas. Todos nós fomos, e isso nos fez mal. Por isso tem que se libertar das coisas velhas, se libertar das dependências, entende? É por isso que muita gente é cheia de problema, meus irmãos. É difícil de confiar no Senhor, é difícil dessa pessoa confiar em Deus, porque tem que vencer o corpo, tem que vencer a alma, para chegar no Espírito. E não é um trabalho fácil, é um trabalho meio difícil. É como se você tivesse que chegar em São Paulo. Para chegar em São Paulo você tem que chegar em Campinas primeiro. Aliás, primeiro Sumaré, que é um trânsito, depois Campinas, outro trânsito, depois São Paulo, mais trânsito até você chegar no seu objetivo. Então, para chegar até Deus tem que vencer o corpo, que são o quê? Os pecados. A sua alma, que são as suas carências, as suas dependências. Aí você chega a Deus quando vence ou entende, porque o entendimento é o que faz a pessoa ser curada na alma. É entender, é só isso, é só entender que você não pode ser dependente, é só entender, não é mais nada, não tem que orar, que nem o pastor estava pregando esses dias. Há coisas que você não tem que orar, você tem que determinar, e há coisas da alma que você não tem que orar, você tem que entender. Entenda. Amém? Usando as palavras de Salomão, eu usufruí de todos os prazeres, Eclesiastes 2, eu usufruí de todos os prazeres do trabalho, dos prazeres da carne, das festas, das bebidas. Ele usufruiu de todos os prazeres. No final do capítulo 3 ele diz: porém no homem existe algo que o satisfaz, a eternidade. Ou seja, no coração do homem existe um anseio pela eternidade. Como ela vai se posicionar naquilo que ela já tem, que é o anseio pelo que está por depois vir, depois da morte, e se preparar para isso, porque dentro dela existe isso. Sobre cada pessoa existe esse anseio pelo depois da morte. O que ele diz? Pela eternidade, ou seja, o depois da morte. Só que como essa pessoa pensa, foca nisso, quando ela vai vencendo os prazeres,
as dependências. Ele teve 1000 mulheres, ele teve tudo que ele tinha. Ele falou: tudo é apenas vaidade. Tudo vaidade. Porque no homem existe uma profunda vontade de viver eternamente, de viver na eternidade, de conhecer a eternidade. E isso não é vaidade, isso é verdade. Diga graças a Deus. Então, se nós, irmãos, se nós vencermos as dependências, ou entendermos as nossas dependências, cada um faça a sua análise, analise-se, pois, o homem a si mesmo, analise onde você depende, o que te impede de você servir a Deus genuíno, o que impede de você ser uma pessoa que confia nessa situação que você está, no Senhor. O que impede você confiar no Senhor? É porque você tem pouco dinheiro, ainda sem ferramentas, a fé. Quem já assistiu Deus Não Está Morto? Quem lembra do primeiro? Aí chega o pastor com outro pastor que recebe de outra cidade: Deus é bom. Deus é bom. E o tempo todo, o carro deles parou de pegar. E aí um dos pastores fez uma oração: Senhor, faça com que o carro pegue. Nós pedimos em nome de Jesus. Aí ele: é só isso? Ele falou: qual oração? Faça uma oração melhor para que o carro pegue. Então, ou seja, existe uma outra oração para o carro pegar? Não existe. Essa oração é a oração: Senhor, faz pegar em nome de Jesus. Ele falou: tá bom, vou lá ver se vai pegar. Ele falou: oh, pode parar. Pegue a mala e coloque lá no porta-mala. Não tem fé? A fé é isso, é pegar a mala, ir lá para o porta-mala, guardar, e depois você liga o carro. É ter confiança, é agir sobre a palavra de Deus. Quando Pedro lançou a rede, ele disse: sobre a tua palavra lançarei a rede. E ele colheu muitos frutos. Nós precisamos experimentar, irmãos, viver pela fé. Às vezes a gente fica desmotivado por conta dessas dependências. Eu preciso ter alguma coisa para poder confiar no Senhor. Eu preciso ter gente para poder sair daqui com o culto transbordando, alegre que o culto foi bom. Ou eu preciso ter um teclado que eu passei anos para comprar, está em casa, para mim poder estar feliz, para mim tocar um teclado. Não, toca o teclado que tiver. O violão, o que tiver. Qualquer dia desse vou trazer o violão. Tudo está ótimo. Em tudo dai graças. Amém? Olha que abordagem linda. Provérbios 3:5. Entenda aí. Confia no Senhor de todo o teu coração, todo, sem dependência de ninguém, sem carência. Ai, porque eu preciso. Pimenta nos olhos dos outros é doce. Você não sabe o que é não ter. Eu sei, irmão. Às vezes outros sabem mais do que eu, mas nós sabemos o que é não ter, o que é passar necessidade. Só que a fé, irmão, a gente tem que aposentar ela porque você está passando por um problema, porque você está passando por faltas. Tem que aposentar a fé ou tem que usar a fé? Opa! Então, de todo o teu coração e não estribes no teu próprio. E qual é o teu entendimento? Meu entendimento é o seguinte: eu só vou se. Está parecendo Gideão. Está parecendo Gideão. Bom, o Senhor me nomeou para ir lá e vencer os amonitas, acho que era. Enfim, o Senhor me... eu vou. É o Senhor que está falando comigo? É, de manhã. Se for o Senhor, o orvalho vai regar o algodão que eu colocar na minha janela vai encher. Aliás, não vai encher. Ele levanta de manhã, está seco. Fala, poxa vida. E ele faz o mesmo inverso. Ele fala, é Deus mesmo, não tenho o que fazer. Samuel, 3 vezes. Samuel. Porque assim, a pessoa que vive o sacerdócio, Deus fala com o espírito dela. Olha para mim, por favor. Muita atenção, redobra. Todo mundo aqui quer ouvir a Deus. Eu disse e repito,
Todo mundo quer ouvir a Deus. Só que Deus não fala quando você está na carne. Deus não fala quando você está no seu próprio entendimento. Deus não fala quando você está na alma, almático, emotivo demais, com coisas para resolver. Com coisas para resolver, para entender. Deus não fala. É impossível. Por como que Deus vai falar? Porque Deus é espírito. Diga, Deus é espírito. Fala, Deus não é carne. Ele veio em carne. Agora ele é espírito. De corpo glorificado. Então olha só. Se Deus é espírito, ele fala com o teu espírito. A questão do ser composto corpo, alma e espírito é propósito da divindade, é propósito dele. Se existimos e logo estamos aqui, é porque ele viu propósito na existência. Por que há sofrimento e por que há tanta complexidade nisso? Há propósito, e mesmo sem entender, você precisa confiar em Deus. Mesmo sendo a coisa mais absurda que seja, não precisa abrir, fica com esse texto no teu coração. Vamos só ler de novo. Não te estribe no teu próprio entendimento. Ponto. Isaías 55 diz: Isaías 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Há de ser que os caminhos do Senhor são mais altos e os pensamentos do Senhor são maiores. O que eu quero dizer é que mesmo sem nós entendermos, o pensamento dele é diferente do nosso, é maior, os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Não são. Então por isso você nunca vai entender a complexidade de toda essa situação que vivemos. Mas em toda essa situação, pela fé, sem entender o porquê que uns vão tão cedo, que o mal se abate ou abate pessoas, por que existe tanta doença, pragas acontecendo no mundo, e até mesmo porque o afunilamento até chegar ao fim, porque a perseguição de pessoas boas, que se arrependeram dos seus pecados, que abandonaram, que tomaram a sua cruz, e não faz mal para uma formiga. Porque, mesmo sem entender, Abraão pegou o seu próprio filho, levou lá no cume do monte, ergueu o machado para matar o seu próprio filho, sem entender. Abraão executou a vontade de Deus e confiou em Deus. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que em todo tempo nós precisamos confiar em Deus, porque tudo, aprenda, não esqueça isso nunca mais na tua vida. Se você crê em Jesus Cristo, não despreze essa palavra. Se você crê no Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, tudo na sua vida parece que não faz sentido. Tudo. Vai chegar um momento da sua vida e você falar: por que eu casei com essa pessoa? Por que eu tive esses filhos? Por que dessa forma? Por que me abandonaram? Por quê? E você vai entender que não é o porquê dessas coisas, e sim, que mesmo que seja incerto para você, mesmo que você não entenda, o plano de Deus é maior. O plano de Deus é maior. O plano de Deus é maior do que nós. Nós estamos aqui, além de tudo, escolhidos, nomeados, eleitos, separados, com participar da igreja, privilegiados por conta do entendimento, e estamos aqui. E ainda assim, coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, no trabalho, seja de ordem financeira, seja de ordem familiar, seja de ordem de saúde, seja em qualquer situação, por que isso me abateu ou isso me... Confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie em Deus até o último momento da sua vida.
Não deixa Satanás, através dessas situações, entrar com as mãozinhas no bolso e te colocar contra o plano maior de Deus. Porque o maior plano de Deus, nem eu, nem ninguém sabe. Não há ninguém que sabe. Nós falamos com a boca cheia que é a salvação. Mas a salvação por quê? Por que o sofrimento? Então, se há o sofrimento e se abate o sofrimento, ainda assim, existe alguém que tem um propósito sobre a nossa vida. E nós confiamos nele, mesmo sem entender. Segundo, para a gente encerrar, os que confiam no Senhor, Salmo 125, abre lá. Salmo 125. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece, ou seja, firme está até o último dia, para sempre. Amém. Irmãos, quando vencemos essas coisas que eu disse no começo, dependências, carências, e desfocamos dessas dependências e carências, e confiamos no Senhor, como está escrito aqui, ó, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. E significa que quando a nossa confiança está em Deus, isso nos traz, irmão, segurança, isso nos traz paz, independentemente das tempestades dessa vida. Agora, eu volto a dizer, porque é um culto de libertação, quando guardamos em nós qualquer dependência ou carência, isso impede de você ser inabalável, isso impede você ter a paz plena. Procure olhar completamente para a sua vida, sem olhar para a vida dos outros. Porque quando você olha para a sua vida, você está olhando para onde Deus quer que você olhe. Muita gente fala, olhe para Deus, olhe para Deus. Mas antes de você conseguir olhar para Deus, você tem que olhar para você. E ver se em você não existe dependências. Que para ser feliz, você precisa disso. Que para ser feliz, você precisa daquilo. Que para ser feliz, você precisa de qualquer outra coisa que não seja o Senhor. A partir deste momento, você vai se tornar uma pessoa cheia da paz, a plena paz. Você vai ser uma pessoa confiante, mas uma confiança inabalável. Uma pessoa extremamente confiante, segura. Uma pessoa segura. Diga glória a Deus. O que aconteceu com Pedro, meus irmãos? Pedro caminhava sobre as águas apenas porque Pedro quis andar sobre as águas. Não, ele caminhou sobre as águas, por quê? Porque o Senhor disse para ele, vem. Eu não sei se você entendeu ainda, mas não foi você que escolheu você para estar no reino de Deus, não é aqui na igreja, é no reino, porque você é participando do reino, você confessou Jesus. Eu não sei se você entendeu, mas você é do reino. E não foi você que escolheu a si mesmo, mas Ele escolheu você. Ou seja, Ele disse, vem. Só que quando você vai, acontece o que acontece com todo mundo. Você sente o que Pedro sentiu, o vento. Você sente o que Pedro sentiu, medo. Só que com isso,
O Senhor ajuda você em todas as situações. E eu acredito plenamente que através das pregações, através dos ministérios da igreja, através dos 12 dons, que segundo Paulo disse, a profecia, a revelação, ciência, e que uma igreja se compõe e tem liberdade para poder usufruir, as pessoas ou nós vamos sendo, meus irmãos, acolhidos, vamos sendo seguros, vamos sendo trazidos de volta para cima do mar, através dos ministérios, através da pregação, através das orações, através do envolvimento, através, irmãos, da alegria verdadeira de um irmão, de outro irmão. Tudo isso vai transbordando e sendo para nós a mão do Senhor Jesus dizendo: não temas, não temas, Pedro. Homem de pouca fé. Por que eu tenho pouca fé? Porque eu não pego a bagagem e coloco lá para ligar o carro. É por isso que eu tenho pouca fé. Eu tenho que ter mais fé, fazer mais as coisas pela fé. Eu tenho que abrir o meu negócio mais pela fé. Eu tenho que ir trabalhar pela fé. Eu tenho que, não é pagar as contas, mas eu tenho que trabalhar para ter condições das contas pela fé. Eu tenho que agir pela fé. E quando eu vou agindo pela fé, vai manifestando frutos. Vai manifestando frutos e frutos e frutos. Quando você menos perceber, irmãos, você está que nem os montes de Sião, cheio de paz, cheio de segurança, inabalável, independente de pessoas ou coisas, e completamente confiante no Senhor que Ele fará por você. Diga glória a Deus. Então, irmãos, independente daquilo que você vê, ou daquilo que você sente, você precisa confiar no Senhor e ter fé, porque fé, irmão, não é ausência do medo, não. A fé, ela não anula o medo, não. O medo sempre vai bater na porta. A fé, ela é uma objeção muito maior. A fé, ela é uma escolha da pessoa, é uma decisão. Também não é uma prática de vida. Porque a pessoa pode falar que ela é de fé e começar a praticar, mas um momento ou outro ela pode se abalar e não usar a fé. Então a fé é uma escolha, uma decisão, um posicionamento diário ou de cada oportunidade que você tem para usar ela. Amém? Jesus, Ele não gosta de orações repetidas. Ele disse para não fazermos orações repetidas. A cada oração que você fizer, seja aqui na igreja, ou seja na sua casa, ou seja no momento que você for fazer, zele por olhar em você primeiro, para depois olhar para o Senhor. Porque Deus não se agrada de orações insinceras, inverdades. Deus não se agrada de orações repetidas. Senhor, eu venho a Ti da mesma forma que eu venho ontem, tal, tal, tal. Senhor, eu venho a Ti da mesma forma que veio ontem, tal, tal. Senhor, eu venho. Seja sincero com o Senhor e diga: me sinto forte agora para orar. Não seja hipócrita de dizer: Senhor, me sinto fraco para orar, se sentindo forte. Reconhecendo quem Ele é. Eu não sou nada, o Senhor é tudo. Mas me sinto bem, Sua palavra me envolveu. Hoje passei um dia de paz, hoje passei um dia seguro, hoje confiei, hoje usei a fé, hoje estou seguro, eu me sinto potente, Deus. Não se rebaixe diante do Senhor, quando você pode ter segurança e firmeza para entrar na presença dEle, porque Deus não quer ninguém covarde. Todos os anjos que não guardaram as leis, que não se posicionaram como era, mas abaixaram a cabeça, Deus os condenou. É por isso que Miguel
está até hoje como o general, como o anjo que vai à frente. Porque ele chega diante do Senhor, ó Senhor, como eu sou nada. Não, ele chega prostrado, como está na palavra, é só ler. Ele chega prostrado diante do Senhor, reverencia Ele e diz: posso executar ou não? Se os anjos serão julgados por nós, tem mais segurança sabendo quem é e confiança para chegar na presença de Deus, como nós não teremos ousadia, segundo diz Hebreus, para entrar na presença de Deus? Agora aí vem o século 20. O século 20 quebra, porque o século 20 já passou, nós estamos no século 21. Nós estamos muito mais além no entendimento do que em outros tempos. Cujo entendimento não for exercitado, nem mesmo a fé presente, nós vamos perecer e voltar lá atrás. Cuidado com orações repetidas. Cuidado para não olhar para si para chegar diante de Deus. Eu digo isso no final dessa mensagem, porque se faz necessário, homens e mulheres, confiar em Deus, ter segurança, ter paz, ciência de quem Ele é e de quem Deus é. Você precisa saber quem você é. Se você é pecador, você tem que ter ciência. Se você é uma pessoa santificada, você tem que ter ciência. A autoridade, ela não é exercida somente diante dos demônios. A autoridade é exercida também diante do nosso Deus. Nós temos autoridade diante do nosso Deus. É quem nós somos. Pastor, autoridade diante de Deus? Sim. Espera aí, ó Deus tratando. Vem cá o que eu nomeei para liderar as 7 nações dos céus, vem cá. Oh, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Oh, cuidado comigo, hein, Deus. Ele vem diante de Deus, sim, Senhor, eis-me aqui. Fala que eu obedeço. Satanás está conseguindo entrar pelas brechas, pelas lacunas abertas, pelas portas abertas, abre, puf, ele entra. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é sacerdote, você sabia disso? Você é rei, você sabia disso? Jesus te deu um nome para você usar e esse nome está acima de todo nome. Você sabia disso? Você sabe quem você é ou você vai continuar fazendo orações repetidas? Quando você olha para você, você vai orar à noite, você vai falar: qual o próximo passo? Estou pronto. Troque as suas orações. Jesus não quer as mesmas orações. Isso é antibíblico. Então Jesus era antibíblico, porque ele diz que ele reprova orações repetidas. Ele reprova os hipócritas. Hipocrisia é chegar diante do Senhor com uma característica que ele não é. É ser quem não é. Nós nunca seremos mais do que Deus, mas devemos saber quem nós somos. Amém? Diga glória a Deus. Vamos dizer que entra um qualquer aqui na igreja. Um qualquer. Eu vou pregar e dá esse microfone aí.
Entra qualquer um aqui para contaminar os irmãos. Ai, vai entrando. Opa. Não. Cada um de nós aqui, ó, somos autoridade. Temos poder. Temos a graça. Temos a unção. A unção é para não precisar ser ensinado por ninguém, para nos capacitar. A unção nos capacita para sermos de autoridade plena em nome de Jesus. Amém? Então você não será, você é. Diga comigo, comigo ninguém pode. Diga, eu não dependo de pessoas, eu não dependo de coisas, eu dependo de Deus. Diga, eu não sou carente, eu tenho Jesus no meu coração. Fala, eu amo Jesus, e eu sei que Jesus me ama acima de todas as coisas. Diga, eu quero me tornar firme, confiante. Eu quero ser de fé inabalável, em nome de Jesus.